Olha, vamos atualizar agora o caso dos envenenados lá de Parnaíba. 8 pessoas morreram, 7 delas da mesma família, entre crianças e adultos vinculados a Maria dos Aflitos da Silva e Francisco de Assis Pereira da Costa, avó e padrasto dos acusados de envenenarem essa família inteira lá em Parnaíba. O casal se tornou réu em um processo criminal. O Ministério Público, esses dois aí que estão aparecendo, Francisco de Assis e a Maria dos Aflitos. A Justiça aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Piauí. Você lembra de toda a repercussão, inclusive nacional, deste caso? Começou lá no ano passado, em agosto, quando morreram as 2 crianças, os 2 netos de Maria dos Aflitos, e aí agora em janeiro nós tivemos outra série de mortes. Aí você está vendo as imagens das vítimas que terminaram indo a óbito após consumirem alimentos envenenados com um pesticida chamado Terbufós. Uma investigação criteriosa, demorada, até a polícia chegar à conclusão que foram os 2 que arquitetaram a morte da família, né, por motivos diversos. E agora o Ministério Público se restou também convencido do que a polícia apurou, ofertou a denúncia à Justiça e a Justiça já acatou, portanto, agora Maria dos Aflitos e Francisco de Assis se tornam réus em processo criminal. Eu estou aqui por videoconferência, videochamada com o promotor do caso, Silas Sereno, falando conosco direto lá de Parnaíba. Primeiro, agradecer ao senhor Dr. Silas pela participação aqui no Notícia da Manhã e saber do senhor o que lhe deixou, né, por que restou o senhor convencido de que o que a polícia de fato apurou é o que de fato aconteceu e incrimina este casal. Em que crimes eles estão denunciados? Doutor Silas, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Realmente o Ministério Público, estou convencido, o trabalho da polícia foi bem feito. Houve sim um percalço inicial, mas se explica porque o Francisco de Assis, como a Maria dos Aflitos, induziram a polícia em erro, né? Apontaram pessoa diversa como autor da infração, e agora a polícia descobriu, bem apurou o fato. Há inclusive uma confissão parcial da Maria dos Aflitos indicando que matou a sua vizinha, Joyce Dene, que a envenenou, tinha um plano de repassar para ela a responsabilidade de todos os homicídios, e as perícias foram todas realizadas, e os indicativos, eles são fartos, seja de ordem técnica, seja a questão da extração de dados telefônicos, e os depoimentos também indicando a prática do delito. Em relação aos delitos em que eles respondem, são 8 homicídios, Tiago, 8 homicídios consumados. Dentre esses 8 homicídios, alguns feminicídios de crianças de 3 anos, de 4 anos, inclusive da mãe da senhora Maria dos Aflitos, a Francisca também foi morta. Então, e, além disso, a fraude processual, porque o Francisco de Assis ludibriou a polícia, fraudando o local do crime, a denunciação caluniosa praticada também pela Maria dos Aflitos. Então, são 8 homicídios e 3 tentativas de homicídio. Silas, fica claro para o Ministério Público que Maria dos Aflitos soube em todo o tempo e Francisco de Assis também estava nesse plano, ela participou ativamente do planejamento também, ou ela apenas soube e não fez nada para impedir? O que é que fica estabelecido nesse sentido? Há um acompliciamento de ambos, mas a imputação que o Ministério Público fez, por mais acertada do ponto de vista técnico, em relação ao primeiro evento do dia 22 de agosto de 2024, foi a responsabilidade do homicídio por omissão, porque ela, sendo vó, né, e mãe, ela tinha o dever de impedir o resultado, e ela tinha condições de perceber e sabia da intenção homicida do seu comparsa. Então ela nada fez e responde no primeiro evento e no segundo evento por omissão. Já no terceiro evento, que é o da vizinha, não é? Que é a principal amiga da família, ela age realmente, há uma ação positiva dela,
e ela responde exclusivamente pelo terceiro homicídio. Doutor Silas, em relação ao trâmite processual, o que acontece agora? Muito bem. A denúncia foi recebida pelo doutor Wilma Isaac, da primeira vara da comarca de Parnaíba, primeira vara criminal. Foi determinada a citação dos dois acusados. Depois de citados, eles têm 10 dias de prazo para apresentar uma resposta, uma defesa escrita. E a partir daí, analisando as teses da defesa, o juiz já pode indicar uma data para o início da instrução. E a defesa vai poder apresentar o rol de testemunhas dela, o Ministério Público já apresentou o dele com a denúncia, e após a instrução, o que o Ministério Público visa obter é uma decisão de encaminhamento desse caso para o Tribunal do Júri. Então, o próprio povo, a própria população, é o Tribunal Popular que vai julgar através de uma decisão do juiz chamada de pronúncia, e nesse momento é nisso que o Ministério Público trabalha e foca todas as suas ações, dando prioridade a esse caso, Tiago, que eu pesquisei, ele possivelmente seja, se não for o maior, um dos maiores casos de envenenamento intencional ocorrido no âmbito familiar. Como nós dissemos, se trata aqui de oito homicídios e mais as tentativas e os outros crimes que eu acabei de mencionar. Silas, qual é a situação agora da Lucélia, que foi incriminada inicialmente a partir de uma conjectura também que foi feita pela própria Maria dos Aflitos, incriminando a avó ali para se sair da culpa? Ela já é considerada inocente? O processo que foi movido contra ela está extinto? O processo ainda não está extinto, está em fase de memoriais, de alegações finais, mas o posicionamento do Ministério Público é pela absolvição sumária. A defesa de certo que não há de se opor a isso, muito pelo contrário, concordará, e eu acredito que com toda certeza vai ser absolvida pelo Poder Judiciário. Pela agenda aí do Judiciário em Parnaíba, há alguma previsão de que esse caso seja julgado ainda em 2025? Em relação ao da Lucélia, sim. Da Lucélia, sim. Em relação a essa denúncia, nós vamos trabalhar para que ela seja obtida a decisão de pronúncia, né? Aí a data do julgamento pelo Tribunal do Júri depende de uma série de coisas. Por exemplo, se os réus forem pronunciados, a defesa tem direito de recorrer. Mas é importante notar que os dois acusados se encontram presos. Doutor Silas, o que o Ministério Público diria à sociedade, nós já ouvimos a polícia em relação a isso, sobre esse aspecto da Lucélia ter ficado presa durante esses 5 meses, né, numa construção inicial de provas que apontavam para ela? É importante dizer que o Estado ele pode responder pelas ações e pelos danos que causa, né? Há algumas questões de jurisprudência do STF, né, em sentido da não possibilidade de ressarcimento em caso de prisão preventiva, apenas naquelas de condenação. Há também decisões que entendem pelo reparo, não é? Essa é uma questão que, com certeza, ela deve buscar junto ao Judiciário, mas não se nega, isso é inequívoco, não? Isso é inegável, o prejuízo decorrente. E o Ministério Público, nessa ação penal, quando acusa Francisco de Assis e quando acusa também a Maria dos Aflitos, deixa bem registrado que esse plano ardiloso, ele, inclusive, ludibriou o sistema de justiça, o sistema de persecução penal, porque houve a fraude processual, a inovação artificiosa do local do crime, a entrega do caju, que foi feita, inclusive, à época, pelo Francisco de Assis, né? Várias pessoas apontam que ele apontou. Num segundo momento, nesse crime do dia 1º de janeiro, ele também tentou passar a responsabilidade pelo envenenamento para um casal que fez a doação das mandrubas, dos peixes, não é? Então, mostrando assim, inclusive, a repetição desse modo de operação criminosa. Mas em relação à vizinha Lucélia, de certo que ela buscará a reparação, essas questões de jurisprudência, agora você tem julgamento num sentido ou no outro, mas é inequívoco, é inegável um prejuízo que ela suportou em relação a esse lamentável episódio. Silas Sereno, promotor de justiça, muito obrigado pelas informações que trouxe ao Notícia da Manhã.
Eu que agradeço. Bom dia a todos. Ótimo dia.